Pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender a interpretar o ábaco solar. E por que que o ábaco solar é importante? Porque através dele a gente vai conseguir estimar o fator de aproveitamento que a gente vai ter da irradiação solar que está sendo irradiada no local que a gente vai instalar os nossos sistemas fotovoltaicos. E a gente viu nas nossas aulas anteriores que para a gente conseguir 100% do aproveitamento da irradiação solar, é necessário que os nossos módulos fotovoltaicos estejam orientados para o norte, 0 graus a norte, e que também estejam com uma inclinação igual à latitude do local. Só que a maioria dos casos que a gente vai trabalhar, que a gente vai pegar no dia a dia, a gente não vai conseguir colocar o nosso sistema fotovoltaico com essa orientação 0 graus a norte, que seria a orientação perfeita, e também a maioria dos casos a gente não vai conseguir colocar os módulos fotovoltaicos com uma inclinação igual à latitude do local. Por quê? Porque a maioria dos casos a gente vai construir os nossos sistemas fotovoltaicos em cima dos telhados e na maioria dos casos esses telhados não vai ter uma orientação e nenhuma inclinação perfeita. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai modificar toda a estrutura do telhado? Não, isso não é viável financeiramente fazer isso. A gente vai instalar os módulos fotovoltaicos conforme a orientação e inclinação já existente do telhado, e aí cabe a nós fazer uma estimativa das perdas que a gente vai ter ali devido a essa não orientação e essa não inclinação perfeita, e sobredimensionar um pouco o nosso sistema fotovoltaico para poder suprir essas perdas. Porém, a gente tem que saber como estimar essas perdas. E aí, através do ábaco solar, a gente vai conseguir ter essa estimativa. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, como que a gente interpreta isso através do ábaco solar. Então, é extremamente importante a gente conhecer, ter esse conhecimento. Bom, aqui na tela eu tenho um exemplo de um ábaco solar, tá? Esse ábaco solar é da região de Belo Horizonte e aí cada estado, cada região vai ter ali o seu ábaco solar equivalente, tá? Se você quiser receber o ábaco solar aí da sua região, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu vou te enviar esse ábaco solar da sua região. Você deixa o e-mail e me fala também de qual região que você é, que eu vou estar te enviando esse ábaco solar, tá? Então, no caso aqui, o exemplo para a região de Belo Horizonte, mas poderia ser qualquer outra região, tá? Que a forma de interpretar o ábaco solar vai ser a mesma, tá? Então, o que que nós temos aqui no ábaco solar? A gente tem linhas tracejadas contínuas, tá? Que essas linhas aqui, ó, percebam que o ábaco solar ele tem várias linhas tracejadas contínuas aqui. E essas linhas tracejadas contínuas, elas se referem à orientação do painel solar, ou seja, do meu sistema fotovoltaico. Então, se eu estou com o sistema fotovoltaico no qual ele está com uma orientação de 0 graus ao norte, a linha tracejada contínua que representa esse 0 graus ao norte é essa aqui. Agora, se eu estou com um sistema fotovoltaico que ele está a 45 graus nordeste, ou seja, com uma orientação 45 graus nordeste, a linha tracejada contínua que representa essa orientação é essa linha tracejada contínua aqui, tá? Então, isso são as linhas tracejadas contínuas. Elas vão representar a orientação do meu sistema fotovoltaico. E eu tenho também as linhas tracejadas circulares. Essas linhas, elas se referem à inclinação do painel solar. Então percebam que aqui no ábaco solar eu tenho várias linhas tracejadas circulares, tá? E essas linhas tracejadas circulares, elas representam a inclinação do meu sistema fotovoltaico. E aí, esses números que eu tenho aqui, eles referem-se à inclinação do meu sistema fotovoltaico. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O número de 15 graus aqui significa que meu módulo fotovoltaico está com uma inclinação de 15 graus e a linha tracejada circular é essa aqui, tá? Para uma inclinação de 75 graus, essa é a linha tracejada circular, que representa uma inclinação de 75
graus, tá? Então percebam que ela começa aqui no zero, vai indo de 5 em 5 até chegar aqui ao 75, e aí eu tenho aqui também o 80, o 85 e o 90, que é a inclinação máxima que eu posso ter ali com o meu sistema fotovoltaico. Então percebam que eu tenho duas linhas, a linha tracejada contínua e a linha tracejada circular. A tracejada contínua, ela refere-se à orientação dos painéis solares, ou seja, dos meus módulos fotovoltaicos, e as linhas tracejadas circulares, ela refere-se à inclinação do painel solar. A gente já vai ver um exemplo aqui de como que a gente faz essa consulta no ábaco solar, tendo em vista as orientações e as inclinações que nós vamos ter. E aí estimar qual que vai ser o fator de aproveitamento. A gente vai fazer um exemplo aqui para isso ficar mais claro, tá? E uma outra informação que eu tenho aqui no ábaco solar é essa escala de cores aqui, tá? Essa escala de cores, ela vai me trazer qual que é o fator de aproveitamento que eu vou conseguir ter ali da irradiação solar que está sendo irradiada ali naquele local, conforme a orientação ou inclinação que está o meu sistema fotovoltaico, tá? Então percebam que essa cor aqui, esse vermelho mais escuro aqui, mais intenso, significa que eu vou ter aqui um fator de aproveitamento de 100% da irradiação solar. E aí percebam que à medida que as cores vão ficando aqui passando aqui para um amarelo, um verde, um azul mais claro, um azul mais escuro, esse fator de aproveitamento ele vai reduzindo, ele vai diminuindo, tá? Então a ideia, né, é que a gente tente trabalhar o máximo possível aqui nessa região aqui, ó, onde eu vou ter o melhor fator de aproveitamento da irradiação solar. Percebam que as regiões aqui mais azuladas são as regiões onde eu vou ter o menor fator de aproveitamento da irradiação solar. Então, se o meu sistema fotovoltaico estiver com uma orientação e uma inclinação dentro dessas regiões mais azuladas, meu fator de aproveitamento ali da irradiação solar, ele tende a ser menor, ou seja, eu vou ter perdas maiores devido à orientação e inclinação dos meus módulos fotovoltaicos, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui para isso poder ficar mais claro de como de fato a gente vai inserir essas informações no ábaco solar e a partir daí estimar qual que vai ser o fator de aproveitamento da minha irradiação solar, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro eu tenho três exemplos aqui que eu chamei de exemplo A, exemplo B e exemplo C. No primeiro exemplo, eu estou com uma orientação de 25 graus nordeste e com uma inclinação de 30 graus. Ou seja, o que isso representa? Significa que o meu sistema fotovoltaico ele está com uma orientação de 25 graus nordeste e com uma inclinação de 30 graus, tá? E aí, eu já sei que eu não vou conseguir, nesse exemplo aqui, ter um fator de aproveitamento de 100% da irradiação solar. Por quê? Para conseguir um fator de aproveitamento de 100%, o meu sistema fotovoltaico teria que estar orientado para 0 graus ao norte, e aí a gente já viu que ele está com uma orientação de 25 graus nordeste. Então, ele não está com uma orientação perfeita. E aí a questão da inclinação, ele também deveria estar com uma inclinação de 20 graus, que 20 graus é a latitude aqui da região de Belo Horizonte, tá? Então, essa seria a inclinação perfeita para esse sistema fotovoltaico. Porém, ele está com uma inclinação de 30 graus, ele não está com uma inclinação perfeita, que seria o valor de 20 graus, que é igual à latitude do local. Então, a gente já sabe que nós não vamos conseguir ter 100% ali de aproveitamento da irradiação solar que está disponível, tá? Então, eu tenho que ver qual que é esse fator de aproveitamento para poder, de fato, então, verificar o quanto que eu vou conseguir aproveitar da irradiação solar que está disponível ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa orientação de 25 graus nordeste e vou identificar ela aqui no meu ábaco solar. Então, eu vou olhar qual que é a linha tracejada contínua, porque, como a gente viu no slide anterior, as linhas tracejadas contínuas, elas referem-se à orientação do sistema fotovoltaico. Então, eu vou identificar aqui, ó, onde está a minha linha tracejada contínua,
que representa uma orientação de 25 graus. Então, percebam que ela está aqui, ó. Por quê? Porque meu 30 graus está aqui e como vai de 5 em 5, meu 25 graus ele está aqui, ó. E aí, agora eu tenho que identificar onde que está a linha tracejada circular que representa uma inclinação de 30 graus, tá? Ela está nessa linha tracejada circular aqui, ó. É essa linha tracejada circular que representa uma inclinação de 30 graus do meu sistema fotovoltaico. E aí, o ponto de interseção entre essas duas linhas vai me indicar o fator de aproveitamento que eu tenho da irradiação solar ali, tá? Que é esse ponto aqui, que é o ponto de cruzamento entre as duas linhas que eu estou chamando aqui do ponto A, que é do meu exemplo A. E aí, nesse ponto A, o meu fator de aproveitamento é de 97,7%. Então, eu estou aqui com aproximadamente aqui, 2,3% de perdas devido ao meu sistema fotovoltaico não estar com uma orientação e uma inclinação perfeita, tá? Porque a orientação perfeita seria 0 graus ao norte e ele está com uma orientação de 25 graus nordeste e uma inclinação perfeita seria um ângulo igual à latitude do local. A latitude da região de Belo Horizonte é de 20 graus, porém o meu sistema fotovoltaico está com uma inclinação de 30 graus. Então ele também não está com uma inclinação perfeita. E por causa disso, eu não consigo aproveitar 100% da irradiação solar ali. Quanto que eu vou conseguir aproveitar? Vou conseguir aproveitar 97,7%, tá? Então, pessoal, aqueles valores que a gente pega lá no site do Cresesb, que a gente viu na nossa aula de como consultar os valores de radiação solar, inclusive se você não assistiu essa aula, é importante que você vá lá e assista, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo o link para essa aula. Então, aquele valor que a gente consulta lá no site do Cresesb, ele leva em consideração que o nosso sistema fotovoltaico vai estar com uma orientação de 0 graus ao norte e com uma inclinação igual à latitude do local, tá? Então, eu posso utilizar aqueles valores ali se, de fato, o meu sistema fotovoltaico estiver com uma orientação de 0 graus ao norte e com uma inclinação igual à latitude do local, tá? Só que se meu sistema fotovoltaico não tiver com essa orientação e inclinação perfeita, eu não posso pegar aquele valor direto que está lá no site do Cresfesb e aplicá-lo, tá? Eu tenho que vir cá no Abaco Solar, ver qual que é o fator de aproveitamento que eu tenho, e aí com esse fator de aproveitamento em mãos, eu vou descontar lá daquele valor lá do site do Cresesb, tá? Então é muito importante esse ponto. Então vamos fazer aqui agora o exemplo B. O exemplo B, eu já estou com uma antes de nós irmos para o exemplo B, tá? Ó, vamos observar essa tabela aqui também, tá? Nos ábacos solares, eles já têm aqui alguns valores tabelados, tá? Para poder facilitar essa consulta. Então, vamos entender essa tabela aqui, ó. Nessa tabela, nesse eixo aqui, eu tenho a orientação do sistema fotovoltaico, e aí nesse eixo aqui eu tenho a inclinação do sistema fotovoltaico. E aí ele traz alguns valores tabelados aqui para mim, tá? Então vamos pegar aqui, ó, do exemplo A, qual que é o valor que a gente está trabalhando, tá? Então vamos lá. No exemplo A, eu estou com uma orientação de 25 graus nordeste, então meu 25 graus está aqui, ó, orientação, e eu estou com uma inclinação aqui de 30 graus, a minha inclinação está aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cruzar aqui, né, essas duas linhas, a linha horizontal e a linha vertical, e vou ver aonde em cima vai dar aqui esses valores, ó. Percebam que deu exatamente em cima do 0,977, ou seja, é os 97,7% aqui de aproveitamento, tá? Então eu posso estar fazendo essa consulta direta aqui no Abaco Solar, e aí, ou posso também estar pegando já os valores que estão tabelados, que estão disponíveis junto com o Abaco Solar também, tá? Então eu tenho essa opção de fazer essa consulta aqui também. Então vamos agora para o exemplo B. No exemplo B, eu já tenho uma orientação de 50 graus nordeste. Então eu vou identificar no Abaco Solar aqui, cadê o meu 50 graus nordeste? Ele está aqui, ó. É essa linha tracejada contínua que representa uma orientação de 50 graus nordeste.
tá? E uma inclinação de 70 graus. Vou achar aqui agora no ábaco solar onde que está essa inclinação de 70 graus. É essa linha tracejada circular aqui, ó, vou marcar ela, né? Essa linha tracejada circular que representa uma inclinação de 70 graus. E aqui eu tenho o meu ponto de interseção entre as duas linhas, que é o ponto B do exemplo B. Percebam que agora eu já estou com um fator de aproveitamento de 71,8%, tá? Então, nós estamos com esse fator de aproveitamento aqui agora. E agora, vamos para o exemplo C, tá? No exemplo C, o que eu tenho? Eu tenho uma orientação de 180 graus sul, e meu 180 graus sul está aqui, e também com uma inclinação de 90 graus, e minha inclinação de 90 graus, ela também está aqui. Então, percebo que agora o meu fator de aproveitamento, ele está aqui nessa região mais azulada, esse azul mais escuro aqui. E aí, nesse caso, eu estou com um fator de aproveitamento agora menor que 40%, ou seja, estou falando aqui de mais de 60% de perdas, né? Então, assim, para esse caso aqui, com uma orientação 180 graus sul e uma inclinação de 90 graus, perceba que eu já fico com um fator de aproveitamento bem ruim, né? Ou seja, eu vou ter muitas perdas ali devido a essa orientação, né? Esse é um caso muito ruim porque, como a gente viu lá nas nossas aulas de geografia também, né? E na aula de geometria solar, que quando eu tenho uma orientação de 180 graus sul, eu estou colocando praticamente o meu módulo fotovoltaico de costa para o Sol, né? E aí realmente eu vou ter ali um índice de captação da radiação solar muito ruim, né? E aí através do ábaco solar eu consigo quantificar esses valores, tá? Então, pessoal, muito importante isso aqui. É importante que vocês assistam a aula lá também de como consultar os valores de radiação solar que estão disponíveis ali para cada local, através lá do site do Crescesb. Só que volta a falar, aqueles valores que o site do Crescesb mostra é considerando que os módulos fotovoltaicos vão estar com uma orientação de 0 graus norte e com uma inclinação igual à latitude do local, tá? E aí, se você tiver com uma situação diferente dessa, você precisa verificar qual que vai ser ali o seu fator de aproveitamento daqueles valores de radiação solar que o site do Crescesb mostra. E aí você pode utilizar o ábaco solar para estar fazendo essa estimativa do fator de aproveitamento. E o melhor de tudo, que o ábaco solar é uma ferramenta gratuita. Você não precisa de nenhum software, nenhuma tecnologia que você tenha que pagar para poder fazer essa estimativa, tá? E isso é extremamente importante a gente saber como consultar esse fator de aproveitamento para a gente poder fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico da forma correta, tá? Então é isso, vejo vocês aí na próxima videoaula.